Bom dia a todos. Muito obrigado pela minha participação aqui, mas que não seja vista a minha presença aqui como com o propósito de transmitir ou ensinar ou dizer algo aos presentes. Bem, pelo contrário, eu porventura irei beneficiar do facto de estar aqui, mas mais como um testemunho sincero, isto não são meras palavras, mas um testemunho sincero e o interesse sincero por parte dos tribunais num contacto mais efetivo entre os tribunais e os conservadores do registro predial, e não só do registro comercial, também do registro civil. Essa a razão, digamos, principal, uma razão fundamental, digamos, da minha presença aqui, uma vez que todos os presentes são especialistas e na jurisprudência, obviamente, que toma as suas posições também em função das posições assumidas pela doutrina e pelos práticos do direito, que somos nós, os juízes, os conservadores, advogados. Como naturalmente as palavras tendem a estender-se e o tempo é limitado, e também porque os juízes não são, de uma forma geral, mais virados para os processos e para os seus casos, aptos e muito habilitados ao dom da palavra, ou não têm tanto dom da palavra, eu preferia redigir um texto e portanto, circunscrever-me aos pontos que aqui estão no texto, tentando de algum modo ir ao encontro do tema que, em geral, aqui foi posto, que é da presunção de verdade e titularidade no sistema registral português. O registro predial, que tem em vista a proteção do tráfico comercial, ou, no dizer da lei, a segurança do comércio jurídico imobiliário. Faltou-me naturalmente uma coisa, desculpem-me ter interrompido, mas faltou-me dirigir naturalmente uma palavra aqui ao Dr. Virgílio e a todos os presentes aqui na mesa, uma palavra de cumprimento. E agora passo, portanto, a continuar a leitura. Dizia, portanto, que o registro predial tem em vista a proteção do tráfico comercial, ou, no dizer da lei, a segurança do comércio jurídico imobiliário, procura assegurar confiança e certeza objetivos que não são plenamente atingidos, dadas as limitações à fé pública registral, resultante dos casos em que a prevalência da realidade substantiva sobre a realidade registral constitui fundamento que permite elidir a presunção ditada pelo registro definitivo de que o direito existe e pertence ao titular inscrito nos precisos termos em que o registro o define. Por isso, e perspectivando as coisas do ponto de vista de terceiros adquirentes de boa-fé, aqueles que adquirem imóveis confiantes na verdade registral, compreende-se que, sendo limitada a fé pública registral, o tráfico comercial possa ser afetado, situação que é independente e está para além do funcionamento dos serviços registrais, cuja qualidade é subejamente reconhecida. A segurança não é um valor absoluto, mas esta afirmação não justifica que a sua relativização se banalize, constituindo-se esta, afinal, em termos práticos, na regra e não na exceção. Compreende-se e louva-se, com sentida admiração, a iniciativa deste encontro, numa parceria entre a Associação dos Conservadores dos Registros e a Ordem dos Advogados, prova de uma cooperação institucional que é fundamental e que, nunca pondo em causa a independência dos decisores, contribui para um efetivo e utilíssimo esclarecimento das questões, ou pelo menos para o consciencializar determinadas questões, prevenindo soluções tidas por menos convenientes. Neste ano em que se celebra o 50º da entrada em vigor do nosso Código Civil, seria sem dúvida excelente que os juristas, não obstante as suas compreensíveis divergências, pudessem chegar a consensos interpretativos que viabilizassem uma segurança que, infelizmente, não existe no universo das questões reconhecidamente complexas do registro predial. A necessidade de segurança é cada vez mais sentida em todos os domínios da vida e também, muito naturalmente, nos tribunais. E permita-se-nos aqui uma associação de ideias do tipo analógico. Essa segurança, no plano da jurisprudência, passa pela viabilização, de um modo cada vez mais intenso, de soluções de uniformização ou, pelo menos, de consolidação de jurisprudência. Para tal, justifica-se uma ampla abertura da possibilidade de recurso a todos os casos que não admitem no presente recurso para o Supremo Tribunal, de acordo com as regras vigentes, sempre que estejam em causa relevantes contradições jurisprudenciais com a incidência em concretas decisões de qualquer das instâncias. Para que assim venha a ser as coisas, justifica-se uma reforma processual que, no mínimo, impeça a recorribilidade para o Supremo, para além dos casos de dupla conforme, este já em vigor na nossa lei, de todos os demais, que não justificariam passar o crivo dos atuais pressupostos da revista excepcional.
Ressalva-se, obviamente, o pressuposto da contradição das decisões, precisamente porque é a contradição na jurisprudência que deve constituir o fundamento basilar da recorribilidade das decisões e que, em si, de iure condendo estamos a falar, justifica e deve determinar a intervenção do Supremo Tribunal de Justiça. Um dos tópicos postos à consideração dos ilustres juristas aqui presentes, cuja intervenção é o que efetivamente importa e aqui nos convoca, consiste em saber se o artigo 7º do Código de Registro Predial deve discriminar níveis de presunção de acordo com a causa aquisitiva do facto determinante da abertura da descrição ou é bastante a quarentena prevista no artigo 291, número 2 do Código Civil. Sabemos que têm sido assumidas várias posições, uma distinguindo os vícios substanciais dos vícios gestais, aplicando-se o artigo 291 do Código Civil aos primeiros e o artigo 17º do Código de Registro Predial aos segundos, não suscitando assim, à luz deste entendimento, a necessidade de compatibilização entre estes preceitos. Outras limitam o âmbito do artigo 291 do Código Civil aos casos em que o negócio nulo ou anulado não tenha sido registado, porque se o foi, há que destruir esse registro e então voltamos ao âmbito das previsões do Código de Registro Predial. Outras ainda considerando que há invalidades registais que decorrem necessariamente de invalidades substantivas e entendem que a estas se aplica o regime do artigo 291 do Código Civil e que a aplicabilidade deste preceito não obsta à existência de registro prévio quando a aquisição pelo terceiro de boa-fé. Não há aqui então necessidade de compatibilização. Mas ainda sustenta que o artigo 17º do Código de Registro Predial não tutela as estritas nulidades de registro quando fundadas em registro falso ou lavrado com base em títulos falsos ou quando se reconduzem invalidades substantivas causadas por títulos insuficientes para a prova legal do facto registado. Nesta ordem de ideias, sustenta-se inclusivamente que o artigo 291 do Código Civil não protege o terceiro adquirente que beneficia dos requisitos do número 1, caso não tenha sido o verdadeiro proprietário a iniciar a cadeia de negócios nulos, como parte do primeiro negócio inválido, excluindo-se na sua aplicação o caso em que um sujeito obtém um registro falso e o aliena a um terceiro. Será o caso do negócio iniciado por um falso procurador. Um acórdão recente assim o diz, do 19 de abril de 2016, do Supremo Tribunal de Justiça. Ou seja, estando o verdadeiro proprietário fora da cadeia de negócios inválidos, não é aplicável o regime do artigo 291 nem do artigo 17º, número 2, do Código de Registro Predial, podendo a todo o tempo, antes de completado o prazo do uso capião, invocar-se a nulidade da alienação de bens alheios contra qualquer terceiro. Mas se a norma do artigo 291 pretendeu tutelar ao tempo a fé pública do registro, por isso que ela limita o alcance da declaração de nulidade e de anulação que decorre do artigo 289 do Código Civil. Se aquela norma não existisse, existia então somente o artigo 17 do Código de Registro Predial, crê-se por maioria de razão que o artigo 17 não poderia ser interpretado com o sentido de abranger as invalidades substantivas, derrogando o artigo 289 do Código Civil. Ora, questionamos até que ponto soluções de natureza casuística que visem restringir o âmbito de aplicação do artigo 291 do Código Civil não serão suscetíveis de introduzir insegurança acrescida e que vícios de natureza substantiva podem por si justificar o seu confronto com outros numa presunção de inilibilidade, pretendida de inilibilidade do registro. Não será preferível avançar primeiro no desenvolvimento e consolidação de uma identificação predial segura, por forma que a identificação registral possa ser subsumida à presunção do artigo 7º do Código de Registro Predial, introduzindo-se um controle mais efetivo sobre os documentos e declarações que servem de base ao registro, para só então avançar para soluções legais que tutelem mais intensamente a confiança daquele que de boa fé adquiriu com base no registro. A jurisprudência, segundo queremos, neste universo de questões conflituantes de natureza registral e civil, consagra por vezes soluções não unívocas que tutelam, na medida do possível, quem confia no registro, mas por vezes também desencadeando soluções contraditórias. Será, por exemplo, o caso do entendimento segundo o qual, no designado registro atributivo, este vale para o terceiro que adquiriu a título gratuito e registrou a aquisição antes daquele a quem o imóvel foi primeiramente doado. Ver um acórdão recente, de 27 de outubro de 2016, do Supremo. No entanto, desvalorizando-se a segunda aquisição a título gratuito, deparamos com o acórdão do Supremo, de 4 de março de 82, ou um acórdão de 15 de janeiro de 92, jurisprudência anterior que estaria sobre este ponto, supõe-se consolidada, que consequentemente sustentam que a previsão do artigo 5º do Código de Registro Predial não é aplicável às situações de disposições através de negócios gratuitos. Ou seja, embora o segundo adquirente, com base em doação, haja registada a aquisição antes do primeiro adquirente do imóvel, terceiros entre si, porque adquiriram do autor comum, alienante, direitos incompatíveis entre si, o registro do segundo adquirente aqui não determina a prevalência do segundo negócio sobre o primeiro. Desculpem-me estas breves notas,
focadas essencialmente na jurisprudência e da lavra de um magistrado, como todos os demais, pela natureza das funções, mais não é do que o mero jurisprudente ou prático do direito, como quiserdes, que receia nem sequer ter cumprido o ensinamento que há dias escolheu de um colega brasileiro, que, reproduzindo o conselho, se não erro, do Presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil, dizia isto: intervenção boa, intervenção curta. E se for curta, nem sequer precisa de ser boa. Muito obrigado.